Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente fazer uma retomada de conteúdo sobre organização e hierarquia militar. Vamos falar um pouco sobre o histórico das nossas forças militares no Brasil. Vamos falar sobre o Exército, Marinha e Aeronáutica. Convido você a ver o objetivo da aula, solidificar os conteúdos trabalhados a partir do eixo organização e hierarquia militar. Então vamos conversar sobre isso e trago aqui a logo do Estado-Maior, do conjunto das Forças Armadas do Brasil. E a gente identifica no centro da logo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Essas três forças, elas fazem parte, elas compõem as Forças Armadas do Brasil. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E eu vou retomar com vocês um pouco da historicidade do Exército Brasileiro. Então, olha só. Na tradição do Exército Brasileiro, a gente tem o dia 19 de abril de 1648 como o dia que simbolicamente foram constituídas as raízes das mais antigas das três Forças Armadas do Brasil, que é o Exército Brasileiro. Então ele remonta o século XVII, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e o Exército vai se reunir, vai se formar por um objetivo em comum. A data, ela faz referência à Batalha dos Guararapes, ocorrida no Nordeste brasileiro. A decisiva vitória brasileira que contribuiu e ajudou a terminar com a ocupação holandesa. Então, os holandeses haviam invadido o território brasileiro, principalmente o Nordeste brasileiro. Eles exploravam a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. E no ano de 1648, a Batalha dos Guararapes é a batalha que põe fim a essa invasão holandesa no Brasil ao expulsar os holandeses daqui. Devido a essa batalha, o ano de 1648, ele é considerado como o ano da fundação do Exército Brasileiro, Olha só. E essa batalha ela vai envolver de um lado os holandeses e de outro lado lusos brasileiros, ou seja, portugueses e colonos brasileiros, E onde se reconhece pela primeira vez a atuação de indígenas, de africanos escravos e brancos brasileiros e portugueses que se uniram para reconquistar o território brasileiro, que há anos estava ocupado e explorado pelos holandeses no Nordeste do Brasil. Por isso mesmo, no dia 19 de abril, a gente comemora o Dia do Exército e relembra dessa batalha tão importante que é a Batalha dos Guararapes, que ocorreu no dia 19 de abril de 1648 e toda a historicidade do Exército Brasileiro e tem essa data como a sua fundação. E aqui eu trago essa representação, essa obra do artista Victor Meirelles, produzida no século XIX, não é uma obra que foi produzida logo após a Batalha dos Guararapes, e ele traz essa representatividade do homem branco, do português, dos indígenas, dos africanos escravizados que lutaram na expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, essa representação da Batalha dos Guararapes. E aqui uma atividade para a gente pensar, qual a importância das Forças Armadas para o Brasil. Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância das Forças Armadas para o Brasil? Importância fundamental, grandiosa importância, né? Nós podemos considerar como finalidade principal das Forças Armadas a defesa da pátria, do nosso território, do nosso Brasil. Além da defesa da pátria, nós podemos considerar, dentre as principais funções das Forças Armadas, né, na democracia, a defesa dos poderes constituintes, do executivo, do legislativo e do judiciário, e a harmonia, né, a realização desses poderes que são independentes entre si, porém eles se relacionam. Olha a importância, portanto, das Forças Armadas. Trago aqui a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira. Ela é um ramo, né, das Forças Armadas do Brasil e um dos 3 serviços uniformizados, né, além das forças auxiliares, que é a Polícia Militar e o Bombeiro Militar. E aqui o brasão da Força Aérea Brasileira, né, essas asas da Força Aérea Brasileira, que é aí um dos ramos das Forças Armadas do Brasil. E de acordo com o Flight International e com o estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, olha que dado interessante, né? A Força Aérea Brasileira, a FAB, tem uma força ativa de mais de 77 mil militares, né? Olha o contingente da Força Aérea Brasileira. E ele opera mais de 600 aeronaves. E olha só, pessoal, a Força Aérea Brasileira, a FAB, ela é a maior força aérea do Hemisfério Sul e a segunda da América. Ela está atrás apenas da Força Aérea dos Estados Unidos, que é a maior força aérea do mundo. Então vejam a importância da Força Aérea. O Brasil é um país pacífico, a gente não está envolvido em nenhum conflito internacional. E mesmo assim nós temos mais de 77 mil militares, mais de 600 aeronaves, maior força aérea do Hemisfério Sul e segunda maior força da América, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui, mesmo sendo um país pacífico e não envolvido em conflitos geopolíticos internacionais, a Força Aérea Brasileira mantém frequentemente exercícios militares para deixar os nossos pilotos, os nossos militares sempre a postos e bem treinados, como aqui as aeronaves participando do exercício de Cruzex na base aérea de Natal, lá no Rio Grande do Norte, né? Então essa demonstração desses exercícios aí, olha os aviões da Força Aérea Brasileira no seu exercício, né? Olha aqui, a Força Aérea, ela realiza, né, essas operações com o objetivo de treinar as suas tropas, né? Mesmo que não haja um conflito eminente ou nem envolvimento em um conflito, mas para deixar as tropas treinadas, né? E testar os seus equipamentos para mantê-los, né, sempre capacitados e oferecer uma pronta resposta em casos de possíveis acionamentos e necessidades. A gente pensa somente, né, em um momento de guerra, mas os aviões da Força Aérea Brasileira são utilizados em missões de resgate, por exemplo, locais de difícil acesso, resgate de vítimas de desastres naturais, como, né, a barragem de Brumadinho, as chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Os aviões das Forças Aéreas estão ali em levar mantimentos e medicamentos para outros países como forma de doação. Os aviões da Força Aérea Brasileira atuam também nesse segmento, né? E os exercícios, eles são de variadas naturezas, né, visando aí determinadas metas e envolve diversas unidades espalhadas em todo o Brasil. E aqui eu trago uma atividade para você. Vamos ler aí o enunciado da nossa atividade. A Força Aérea Brasileira realiza exercícios e operações com regularidade. Qual é o objetivo dessas operações e exercícios? Responda a atividade e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A Força Aérea Brasileira, ela realiza exercícios e operações com regularidade. Qual o objetivo dessas operações, né? Trago aqui, ó, o objetivo principal é treinar as suas tropas e testar os equipamentos para mantê-los sempre capacitados a oferecer uma pronta resposta em caso de possíveis acionamentos e necessidades. Como eu expliquei a vocês, não é somente em um momento de guerra ou em um momento de conflito, mas de salvamento, de uma missão para salvar alguém, uma localidade a partir de um desastre natural, de um acidente. A Força Aérea Brasileira, ela atua prontamente, né? Os exercícios são de variadas naturezas, visando determinadas metas, né? E envolve diversas unidades da Força Aérea Brasileira. Aqui a Marinha, né? A Marinha do Brasil é a mais antiga das Forças Armadas e para o cumprimento da sua missão constitucional, ela deve então se preparar e aplicar o poder naval. Desde a chegada dos portugueses, obviamente, né, pessoal, século XVI, não havia outras formas de locomoção no Brasil que não fosse a de tração animal e os barcos utilizados pela Marinha do Brasil. Então, por isso que ela se constitui aí como a mais antiga das Forças Armadas do Brasil. Já como atribuição secundária da Marinha do Brasil, de acordo com a determinação do Presidente da República, deve cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil. Então, as Forças Armadas do Brasil, né, e agora falando da Marinha, ela é responsável pela proteção das nossas fronteiras, né? E nós sabemos que grande parte das fronteiras que o Brasil possui é feita, né, a partir de acidentes geográficos, né, ou de fronteiras naturais. Então, a Marinha do Brasil vai atuar, por exemplo, nas fronteiras que o Brasil tem com outros países e que é feita através de rios. A gente vai ter a atuação da Marinha, a defesa, a preservação da costa brasileira, os seus mais de 8.000 quilômetros de litoral, também a cargo da Marinha do Brasil. Então veja a importância, né, da Marinha do Brasil na missão constitucional de preparar e aplicar o poder naval, de proteger as nossas fronteiras, né, as nossas fronteiras aquáticas, como também a preservação do meio ambiente do Brasil a partir aí dos rios, dos mares e dos nossos lagos, né? Olha só, ademais, né, a Marinha do Brasil, ela tem a incumbência de policiamento da costa brasileira e das águas que estão dentro do Brasil, né, dos rios que correm dentro do nosso território. Então ela tem esse papel de policiamento, né, não permitindo, né, por exemplo, o tráfico de entorpecentes que possam chegar através de portos do Brasil, de rios e de outras questões, né? No que se refere à segurança, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção à poluição hídrica aqui no Brasil. Uma série de competências da Marinha do Brasil. E agora eu convido você a uma atividade, né? Qual a missão da Marinha do Brasil? Responda a sua atividade e a gente vem para fazer a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Qual a missão da Marinha do Brasil, né? Vamos trazer aí a correção, olha só. A Marinha do Brasil ela é a mais antiga das Forças Armadas, né? Ela está aqui no Brasil desde a chegada dos portugueses devido à locomoção, só possível através de tração animal ou a navegabilidade através dos nossos portos, dos nossos rios. E para o cumprimento da sua missão constitucional, ela deve preparar e aplicar o poder naval. Já como atribuição secundária, né, de acordo com a determinação do presidente da República, deve cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, a salvaguarda da vida humana, o policiamento da costa brasileira e dos rios que estão dentro do navio e também combater a poluição hídrica aqui no Brasil. Então veja aí, né, as missões da Marinha do Brasil, né, as responsabilidades que ela tem. Então, as Forças Armadas do Brasil, pessoal, formada pelo Exército, que remonta a sua história lá em 1648 na Batalha dos Guararapes, né, quando expulsamos os holandeses do Brasil e tivemos aí a formação, né, de uma força nacional para lutar na Batalha dos Guararapes. A Força Aérea Brasileira, maior força aérea do Hemisfério Sul, segunda maior força aérea da América, mais de 77 mil militares, 600 aviões a serviço da Força Aérea Brasileira, que atuam na defesa do espaço aéreo do Brasil, das missões de paz, operações de salvamento, e a Marinha, né, das Forças Armadas a mais antiga, remonta o nosso período colonial, também aí com várias das suas missões que ela exerce no Brasil. Aí as nossas Forças Armadas. Aqui as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.